teleimagem. Através do telefone, o atendente transmite a teleimagem da empresa e dele mesmo. Teleimagem, então, é a imagem que o cliente forma na sua mente, imagem mental, sobre quem o está atendendo e, consequentemente, sobre a empresa, que é representada por este atendente. Eu acho isso muito, muito, muito importante, gente. Sabe quando você recebe um telefonema ou quando você liga em algum lugar e você escuta aquela voz serena ou de repente você escuta aquela voz que chama a atenção e aí você começa a imaginar como é a pessoa? Meninas, imagine quando você liga em algum lugar e atende um homem com vozeirão que você fala, nossa, deve ser o homem. Nada mais é do que a teleimagem. Então, a forma que a pessoa atende atrás do telefone é a forma que nós imaginamos como é a pessoa e como é a empresa. Então, imagine uma empresa que ela atende com o nome da empresa, o nome da atendente, um bom dia, o que posso ajudar. Nós já imaginamos uma empresa grande, tudo organizada, com as pessoas todas uniformizadas. E nem sempre nós sabemos se realmente é assim. Diz as más línguas, não sei se é verdade, como diz, né? Eu só estou vendendo o almoço que eu comprei. Quando nós vemos os jornalistas de terno, né? Porque aparece só da parte de cima, da parte da barriga para cima. Sentados a gente não vê como está a parte de baixo, né? Mas as más línguas dizem que tem dia que eles vão de chinelo, tem dias que eles vão de bermuda e realmente eles só utilizam o terno. As meninas, né, colocam lá o blazer, uma roupa adequada para poder fazer a apresentação, mas a parte de baixo eles ficam bem mais à vontade. E aí, como que nós imaginamos quando nós vemos o William Bonner falando com aquele vozeirão, né? A Sandra Nemberg falando toda mansa, Maju. Como será que é a realidade, né? É o momento da verdade diante das características de roupas que eles utilizam. E nós imaginamos que realmente eles colocam o terno completo, elas colocam a roupa completa, mas nós nunca sabemos se realmente é assim. A teleimagem é a mesma coisa. Quando a pessoa nos atende muito bem no telefone, nós achamos que é uma mega empresa. Quando nós ouvimos o vozeirão daquele homem, nós achamos que é um mega homem. De repente, quando a gente dá de encontro com o momento da verdade, acaba nos decepcionando. Quando a teleimagem é positiva, a facilidade do cliente encaminhar os seus negócios é maior, pois ele supõe que a empresa é comprometida com o cliente. No entanto, se a imagem é negativa, vemos normalmente o cliente fugindo da empresa. Quantos negócios a empresa faz por telefone? Pela forma de que ela atende e ela convence o cliente de que a empresa é uma empresa comprometida e vai arcar com tudo aquilo que está sendo dito na teleimagem. Como no atendimento telefônico, o único meio de interação com o cliente é através da palavra, e sendo a palavra o instrumento, faz-se necessário usá-la de forma adequada para satisfazer as exigências do cliente. Dessa forma, classificamos 3 itens básicos ligados a palavras e as atitudes como fundamentais na formação da teleimagem. São eles. Então, como nós não estamos vendo o cliente não está vendo nós, a forma mais adequada de convencimento do cliente realmente é eu pensar que o português dele, a empatia dele realmente é aquilo que vai fazer com que ele me convença a fazer a aquisição daquele produto ou daquele serviço. Primeiro, o tom de voz. Imagine se você está
ou vamos voltar, alguém te liga para que você compre alguma coisa, mas ela grita no telefone, ela fala com uma voz muito exorbitante. Primeiro ponto de não convencimento da aquisição do produto ou do serviço. O tom de voz, que é através dele que transmitimos interesse e atenção do cliente. Ao usarmos um tom frio e distante, passamos ao cliente a ideia de desatenção e desinteresse. Ao contrário, se falamos com entusiasmo, de forma decidida e atenciosamente, satisfazemos as necessidades do cliente de sentir assistido, valorizado, respeitado e importante. Então, assim, pessoal, deixa eu só arrumar aqui que tá bem tortinho. Quando alguém, na verdade, quer vender alguma coisa, ele precisa mostrar entusiasmo naquilo que ele está vendendo. Imagine se de repente vocês vão comprar alguma coisa e a pessoa que está atendendo, ela coloca um obstáculo naquilo que você está comprando. Você já está meio duvidoso se quer comprar ou não. E aí a pessoa ainda coloca um obstáculo. Por exemplo, você vai comprar um café. E aí tem uma promotora de vendas lá fazendo degustação do café. É um café que você não conhece, mas você de repente quer tentar. E aí a degustadora fala assim para você: ele é muito forte, cuidado. Ela cria um obstáculo naquilo que ela está vendendo. Então, a pessoa, com o tom de voz dela, a pessoa que está atrás do telefone consegue perceber realmente o interesse dela estar oferecendo aquele produto ou serviço. Vamos pegar aí algumas empresas que nós recebemos telefonemas, que eu não preciso nem citar nome, o entusiasmo que elas falam com a gente, a vivacidade que elas falam, a confiança que elas nos transmitem, dizendo que realmente aquilo é algo que vai nos trazer algum benefício. O uso de palavras adequadas, pois com elas o atendente passa a ideia de respeito pelo cliente. Aqui fica expressamente proibido o uso de termos como amor, bem, benzinho, chuchu, mulherzinha, queridinha, colega. Também acho muito importante essas palavras, gente, porque o nosso cliente não é nosso íntimo. Às vezes nós nem conhecemos ele. Nós já ligamos pedindo almoço, pedindo salgado em algumas empresas e a pessoa atende o telefone assim: só um momento, meu amor. Como, meu amor? Ela nem sabe quem é. Chuchu, que sabor que você quer? Então, são coisas que o cliente fica assustado. Ele não conhece quem está do outro lado da linha e a pessoa já está o tratando como intimista. Eu falo isso em teleimagem, mas, gente, presencialmente também. Tocar no cliente, chamar ele de queridinha, colega, vou pegar para você. Não, o cliente é o que paga o nosso salário. O cliente é nosso patrão. Então, cuidado com as palavras que se é utilizada diante deles. As atitudes corretas, dando ao cliente a impressão de educação e respeito. São incorretas as atitudes de transferir a ligação antes do cliente concluir o que iniciou a falar, passando a ligação para a pessoa ou ramal errado, mostrando com isso que ele não ouviu o que ele disse. Desligar sem cumprimento ou saudação, dividir a atenção com outras conversas, deixar o telefone tocar muitas vezes sem atender, dar risada no telefone. Então, cuidado com algumas atitudes, tá? Lembra lá do momento da verdade? A impressão de educação e respeito é o que prevalece para que o cliente continue sendo fiel dentro da empresa. Então, cuidado quando o cliente liga e você nem ouve o que ele está dizendo e já transfere a ligação porque você está sem paciência. Cuidado de você desligar o telefone dizendo obrigada, ou atender o telefone dizendo um bom dia, ou quando o cliente está falando com você, você está falando com outra pessoa.
Não deixar o telefone tocar muitas vezes, porque o cliente não sabe que você está atendendo. É teleimagem, é uma pessoa do outro lado da linha. Ela não sabe que você está atendendo. Mas a pessoa que está sendo atendida, ela consegue detectar que o telefone está lá tocando e você não está dando atenção. E cuidado para dar risada no telefone, porque o cliente não sabe se você está dando risada dele ou de alguma coisa engraçada que está passando na rua.